Hoje nós temos o prazer aqui de estar recebendo o Dr. Sérgio Antunes, que foi candidato de uma das chapas para presidente da eleição da OAB do Rio de Janeiro, e o Dr. Roque, que igualmente também foi candidato a presidente, juntamente com o Dr. Rodrigo, que é diretor do Movade. Eu gostaria que opinassem sobre a atual situação dos advogados no Estado. Com a palavra, Dr. Roque. Eu gostaria de agradecer aqui a oportunidade que o Dr. Hércio está dando, não só para o Roque, o Dr. Sérgio, o Dr. Rodrigo aqui, mas também para conhecimento de toda a advocacia no Estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Dr. Hércio, como você acabou de colocar aqui, é uma preocupação, vejo sim, como muito preocupação, a situação hoje da advocacia. A advocacia, na verdade, ela vem sendo prejudicada ano a ano. A situação do advogado hoje, no Brasil e em todos os estados do país, ela está em estado de decadência. E a nossa função, doutor Sérgio, é tentar recuperar isso, e é isso que nós vamos tentar fazer até as próximas eleições. Perfeito. Muito obrigado, doutor Hércio. Doutor Roque, é um prazer. Doutor Rodrigo, um prazer estar com o senhor aqui também. É muito importante. Como o doutor Roque já abriu e falou para vocês, hoje eu até recebi uma mensagem pelo WhatsApp que eu considero muito importante que a gente fale logo do início. Que ponto chegamos? Uma advogada que me mandou uma mensagem dizendo que, Sérgio, a grande maioria das pessoas que conversam comigo hoje na advocacia não vivem da advocacia. E isso é muito triste para todos nós que passamos 5 anos numa faculdade, enfrentamos todas as dificuldades na formatura, da própria profissão, e hoje a gente verificar que mais de 50% dos advogados que estão no mercado de trabalho precisam de uma outra profissão. Eu falo, doutor Roque, que isso começa com o artigo da Constituição que muita gente ignora, o artigo 133, que tem uma história linda, que para ser colocado, inserido na Constituição, passou por grandes desafios. E as pessoas hoje fazem pouco do que está escrito ali, que é muito importante. Nós somos essenciais à administração da justiça. Doutor Sérgio, fez uma colocação excelente ao citar a Constituição, porque eu confirmo aqui, uma das únicas profissões que está dentro da Constituição Federal é a profissão da advocacia. Nós somos a advocacia, nós representamos o Brasil, nós representamos os advogados e a população toda do Brasil dentro do Poder Executivo, do Poder Legislativo e, em especial, do Poder Judiciário. Nós estamos, sim, com problemas. Como você colocou aí a preocupação da sua colega aqui, a nossa preocupação é essa também. Hoje, nós temos advogados que estão vivendo de Uber, advogados que estão fazendo outra profissão porque não conseguem mais sobreviver da advocacia. Isso é muito triste, porque é igual colocado. Nós passamos dentro de uma universidade por 5 anos, estudamos leis e hoje nós estamos até mesmo à margem da lei. E isso é uma situação muito importante. Nós temos que abordar muito aqui dentro também a situação dos tribunais e a nossa colocação dentro desses tribunais, a nossa participação dentro dos tribunais, com juízes, desembargadores, ministros. Nós temos que ter, sim, muita recepção dentro da nossa casa, porque a nossa casa, depois do nosso escritório, são os tribunais. E temos, sim, que ser muito bem acolhidos lá. Por quê? Doutor Sérgio, eu sempre falei dentro da sala de aula, o advogado, quando fala, não é o advogado que está falando. O advogado, quando escreve, não é o advogado que está escrevendo. Quando nós escrevemos ou falamos, nós estamos falando no nome da advocacia, no nome dos advogados. E quando nós falamos por essas pessoas, nós estamos representando todos os nossos clientes. Eles confiaram a sua causa na gente. Então, pessoal, nós temos sim que trabalhar, preparar e ter o maior empenho em resgatar a advocacia no Brasil. É exatamente, Roque, é o que eu estava falando no início. Quando você coloca o artigo 133 como um direito fundamental, não um direito fundamental do advogado, mas um direito fundamental do cidadão, porque é efetivamente o advogado quem leva a demanda do cidadão à justiça. Então é muito triste quando você observa uma decisão
recente do Supremo Tribunal Federal, não reconhecendo o direito de parcela das custas para a advocacia, isso é triste, porque no texto, no acordo, no voto, eles mencionam que o advogado não faz parte da estrutura. De fato, a gente não faz parte da estrutura do Poder Judiciário, mas a gente faz parte da estrutura da administração da Justiça. Exatamente. E quando a gente faz parte da administração da Justiça, é importante que a própria Justiça reconheça a relevância da advocacia. Porque o que falta para a gente é isso. Hoje, o Instituto Movade fez publicar o que a gente chamou de Você Sabia, que a gente vai passar a mostrar para a advocacia o que de fato a advocacia tem e que desconhece. O desconhecimento é a grande preocupação que a gente tem, por isso nós criamos o Instituto Movade. A gente quer mostrar a capacidade, a relevância, valorizar. Nesse artigo que a gente fez hoje, a gente falou da ação, por exemplo, da ação civil pública. A ação civil pública é um instrumento em que o STJ já definiu que a Ordem dos Advogados, não somente a Ordem Federal, mas como a seccional, ela pode utilizar... Tem legitimidade. Tem legitimidade, inclusive sem a pertinência temática. São vários assuntos que a gente vê no cotidiano da sociedade, da própria advocacia, eu nem falo mais, mas da própria sociedade, em que a advocacia, em que a OAB poderia assumir essa responsabilidade. Assumindo essa responsabilidade porque nós somos garantidores do Estado Democrático do Direito. E a gente assume a responsabilidade provocando as autoridades, fazendo com que elas cumpram as funções. E a ação civil pública é uma ferramenta de suma importância que a gente não utiliza, ou pouco utiliza. Doutor Sérgio, você está totalmente correto, porque a situação está ficando tão grave para a advocacia que hoje, por incrível que pareça, hoje o advogado é taxado em tudo. Só para se ter uma ideia, até o doutor Hércio sempre fala isso também conosco aqui, só para se ter uma ideia, para receber honorários de sucumbência, inventaram uma lei, inventaram uma taxa, que hoje nós somos obrigados a pagar pelo mandado de pagamento a que eu tenho direito. Isso é um absurdo. Isso não pode continuar, por quê? Começam pegando coisas pequenas e depois dominam a advocacia. Só para se ter uma ideia, doutor Sérgio, eu fico preocupado sim no Brasil, porque hoje nós temos aproximadamente 1.500.000 advogados no Brasil. Magistrados, talvez nós tenhamos aí 2.000, no máximo 3.000 magistrados. E, no entanto, com 1.300.000 advogados, passando as maiores dificuldades, chegou a vez da OAB tomar uma providência. Eu não sei se também esse é o seu encaminhamento. Olha só, eu não diria que chegou a hora da OAB tomar uma decisão, porque a OAB já existe. Eu acho que chegou a hora da OAB seja assumida pelas pessoas que se propõem a mudar esse quadro caótico. Necessita de uma reformulação. Exatamente. Imediata, né? A finalidade da OAB ela tem que ser recriada, reescrita. Porque o Roque lembrou muito bem a questão da expedição do mandado de pagamento. Isso. Basta um aperto, o problema é digital, não existe um custo, não existe papel. Como é que eles chegaram a esse valor de R$13? E o que é pior, na maioria das vezes, o réu já está condenado, o outro lado já está condenado, e eu ainda sou obrigado a recolher custas, ou diferença de taxa em cima do valor que eu vou receber da sucumbência. Isso é uma coisa que não entra na cabeça de ninguém. Eu vou pagar para trabalhar? Ah. Pagar para receber, é pior Pagar ainda. para receber, exatamente. De fato, em alguns casos, as sentenças são pífias, né? Exatamente. Às vezes você ganha 10% em cima de R$500, a depender de onde Não, você estiver. pior ainda, doutor Ricardo, Rodrigo. Sim. Pior ainda, lamentavelmente, nós não podemos permitir que o juiz descumpra o que está escrito no CPC. Sim. Só para se ter uma ideia, nós temos casos aqui, eu tenho certeza, o doutor Sérgio também aqui, o doutor Rodrigo, o doutor Hércio aqui, nós temos casos em que o magistrado condenou uma sucumbência a favor do advogado para receber de R$1. Isso é um desrespeito com a advocacia. E detalhe, doutor Sérgio, o mais importante, doutor Hércio, que muitas vezes esse processo que ele deu de sucumbência, R$1, nós gastamos 1, 2, 3, e tem processos que vão 10, 20 anos, e esse é o nosso salário. Para se receber alguma coisa de um advogado, nós temos que pegar os nossos anos trabalhados, dividir, somar os meses, e dividir para ver quanto foi o seu salário
o que você ganhou naquele processo. Olha só. E posso resumir tudo. O valor é muito, muito, muito baixo. Indigno. Indigno. Chega a ser indigno. E não- Nós temos a despesa, por exemplo. Nós Eu vou temos para o transporte, vou fazer nós temos uma o terno que nós usamos, a gravata, porque nós temos que estar bem vestidos, eu doutor acho isso Sérgio. correto. Nós temos também o nosso prazo, nosso tempo dentro dos nossos escritórios, fazendo petições, pedindo para despachar com os juízes. A situação é muito grave. Todo mundo paga água, luz, estagiários, salários de advogados dentro do próprio Já que escritório. É Isso são importante, todos esses é custos que nós importante temos que a gente também. fale Olha isso, só. exatamente porque os clientes, muitos não têm a noção do que é, de fato, um escritório de Eu advocacia. queria... É uma Nós empresa. geramos uma Bem, empresa. Chega a eu ser uma queria empresa. aqui que os dois analisassem o seguinte. Quando o cliente não paga o advogado, que toda a doutrina e a jurisprudência entendem que os honorários são um caráter alimentar, por que razão eu vou ter que pagar taxa judiciária, vou ter que pagar custos honorários do perito para cobrar um valor que me é devido? Por que eles não cobram isso ao final do processo? Eu gostaria de ouvir o que os dois falaram sobre esse assunto. Porque a situação é tão grave que a maioria dos advogados, com esse calote, esse inadimplemento do cliente, nós não temos dinheiro para pagar a manutenção do escritório, nós não temos dinheiro para sustentar a nossa família, para pagar a anuidade, nós não vamos ter dinheiro para nada. Porque o cliente já joga em cima disso. Eu não vou ter dinheiro para pagar os emolumentos judiciais devidos para propor uma ação contra ele. Eu gostaria que o Dr. Roque falasse sobre isso e o Dr. Sérgio. Bom, eu posso colocar o seguinte. Quando você pega a procuração de um advogado, é igual eu tinha colocado. Você que fala e escreve em nome do seu cliente. Então, considerando que você tem todos os poderes para agir dentro daquele processo, para processar alguém, para ganhar ou perder... Não interessa, viu, gente? Se nós ganharmos ou perdermos uma causa, os honorários têm que ser pagos. Sem dúvida alguma. Nossa atividade Então, é por atividade exemplo, a meio. nossa atividade não é obrigação de resultado, é obrigação de meio. Então, se nós ganharmos ou não uma ação, isso não interessa, os honorários são devidos. Aliás, eu falo sempre, até com os meus alunos a vida toda, eu coloquei, gente, 2 perguntas que o grande advogado não pode responder. Primeira pergunta, doutor, o seu cliente aparece, quer contratá-lo, e ele vai fazer 2 perguntas básicas. Se você souber responder essa pergunta, ou você é um gênio ou muito ingênuo, não é advogado. Primeira pergunta, doutor, dá para ganhar essa causa? O advogado jamais pode afirmar que aquela causa é ganha. Não sei. Eu vou trabalhar, vou medir todos os meus esforços para ganhar a causa. E segunda pergunta, e em quanto tempo? Jamais ouse responder essa pergunta. Então são 2 perguntas elementares que o advogado jamais deverá responder ao seu cliente. Porque a nossa profissão é uma profissão imprevisível. Por quê? Porque, doutor Sérgio, para ganhar uma causa, para trabalhar em um processo, quem decide não é o advogado. Os grandes advogados trabalham, juntam provas para ganhar o seu processo. Mas é o seguinte, existem dois advogados de cada lado. Um quer ganhar e o outro não quer perder. E todos brigam exatamente pelo processo. Mas alguém vai perder. Se perder, eu vou perder a causa? Vou perder meus honorários? Então não pode. Então, pessoal, o que nós temos que colocar aqui, quanto a essa parte de honorários aqui, isso é uma questão que tem que realmente o advogado tomar uma precaução, fazer sempre um contrato, por mais simples que seja, mas fazer um pequeno contrato, colocar o que você quer, quanto você vai cobrar, se vai cobrar no começo do processo ou ao final do processo. Se o cliente, depois que você ganhar a causa ou perder a causa, de repente está vinculado seus honorários em cima do ganho da causa. Ou seja, é a conhecida advocacia de êxito. Mas, no caso de você, quando você ganha bons honorários, a primeira coisa que o cliente faz, doutor Sérgio, doutor Rodrigo, você vai levar tudo isso? Gente, pelo amor de Deus, eu trabalhei naquele processo 10, 15, 20 anos. Por que eu não posso levar alguma coisa do meu percentual? Tudo fixado em um contrato. Não é isso, doutor Sérgio?